Bonjour, bonjour, j'espero que vous allez bien, espero que todos vão bem. Sejam bem-vindos a este canal. Sois bem-vindo a todos novos inscritos a este canal. Meu nome é Vânia, para aqueles que não me conhecem. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre os vídeos explicativos do modo indicativo do pretérito do futuro. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer o meu agradecimento especial ao pessoal de Jacobina, na Bahia, que tem inscrito no meu canal. Obrigado pelo carinho, pela colaboração de vocês. Obrigado por compartilhar os meus vídeos. Só ontem foram mais de 15 pessoas inscritas aqui no canal. Muito obrigado. O pessoal de Jacobina foi um amor em divulgar o canal, em apoiar o meu trabalho. Obrigada a Anne, irmã de Daisy. Mon grand merci. Eu não quero ser injusta com ninguém de Jacobina. A Gildevan, que deixou um comentário no meu vídeo anterior. Gildevan, grand merci a toi. Meu muito obrigado a você. Jacobina, pessoal de Jacobina, de Barreiras, meu muito obrigada pelo carinho e apoio de vocês. No vídeo de hoje eu vou falar do verbo indicativo do pretérito do futuro, que é o verbo parler, que é o nosso verbo falar. Então, se gostarem do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, seu comentário, é muito importante para manter este canal. Desde já, meu muito obrigada e a gente se diz a tout à l'heure. Até hoje nós vamos falar um pouco sobre os verbos, o modo indicativo do pretérito do futuro dos verbos. Em francês a gente fala les emplois du verbe conditionnel do présent. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como se conjuga o verbo falar. Em francês se diz parler, é o verbo falar, o futuro do presente, que é o pretérito do futuro em português. Ok? Espero que goste do vídeo. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, divulgue se gostarem. Se gostarem, para aqueles que estão chegando agora no canal e não estão inscritos, se inscrevam no canal, me siga nas redes sociais. Embaixo eu vou deixar o endereço e e-mail para vocês entrarem em contato comigo. E desde já eu desejo um bom cours, uma boa aula para vocês e até logo, à tout à l'heure. Só para dar uma revisada, que estamos estudando o conditionnel présent, o verbo parler. Hoje nós vamos estudar o verbo parler, que é o nosso verbo falar, que é do pretérito do futuro à la forma afirmativa. Para conjugar esse verbo, eu coloco o sujeito do verbo je, o verbo no infinitivo, da mesma forma que ele está no infinitivo, eu coloco aqui, em todos, tá? Sujeito do verbo, eu vou colocar a forma afirmativa. Para saber as descendências de como a gente escreveria, falaria, né? As descendências do ia, em francês a gente ressaltando que é terminaisons, a gente fala terminaisons. Então, como ficaria? Je parlerai, AIS, ok? AIS, tu parlerais, il parlerait, AIT, elle parlerait, AIT, on parlerait, AIT. Aqui nós conjugamos o sujeito no singulier, ok? Je parlerai, tu parlerais, il parlerait, elle parlerait, on parlerait. Lembrando que o nosso é e, tá? Fazendo biquinho, e, ok? É assim mesmo em francês, não é e, ok? Pegaram? Je parlerai, tu parlerais, il parlerait. Lembrando que aí tem som de E, ok? Aí tem som de E. Então, vai ficar ré, como do, ré, mi, fá, ok? Só para vocês pegarem. Je parlerai. Tu parlerais, il parlerait, ela parlerait. Lembrando que só muda
as terminações, porque a fonética é a mesma, tanto por je como por il, elle e tu. Je parlerai, 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 parlerai e parlerai. Deram para ouvir? Agora nós vamos conjugar o sujeito pluriel. O pluriel é a mesma coisa. Eu coloquei o infinitivo do verbo aqui, ok? Agora eu vou colocar apenas as terminações do verbo. As terminações do verbo é a mesma coisa dos outros verbos conjugados nos vídeos anteriores. Donc, sujeito do verbo, verbo à l'infinitif, terminaison do nous, i, e, ns. Ok? Nous parlerions. Vous parleriez. Il parlerait. A, I, O, N, T. A, I, O, N, T. Pegaram? Então, as terminações do sujeito pluriel é I, E, N, S, I, E, Z, A, I, O, N, T, A, I, O, N, T por il, ela, o pluriel. Lembrando que a fonética do il, ela é a mesma por singulier, ok? Il parlerait, ela parlerait. Como se as últimas consoantes não fossem pronunciadas. Vogais e consoantes não são pronunciadas. É como se o ENT não existisse. A forma negativa, vocês vão colocar o sujeito do verbo. Aqui eu já coloquei o verbo conjugado. E eu sempre falo que não e pas égale à négation, ok? Não e pas no final do verbo. Sujeito do verbo, non, plus verbo conjugado, plus pas. Como se fosse a pá de lixo, tá? Na fonética. Ne parlerai pas. E assim sucessivamente. Então, vocês sabem que non e pas égale à négation. Ok? E assim a gente vai colocar em todos os verbos. Então, vai ficar je ne parlerai pas. Tu ne, como se fosse nono, ok? Tu ne parlerai pas. Il n'en parlerait pas. Elle ne parlerait pas. On ne parlerait pas. O singulier, o pluriel, nous ne parlerions, nous n'en parlerions pas, vous n'en parleriez pas, il n'en parlerait pas, elle n'en parlerait pas. O sujeito do verbo, o pluriel. Então, aqui singulier, aqui pluriel. Je ne parlerai pas. Tu ne parlerais pas, il ne parlerait pas, elle ne parlerait pas, on ne parlerait pas, au singulier, au pluriel, nous ne parlerions, nous n'en parlerions pas, vous n'en parleriez pas, il n'en parlerait pas, elle n'en parlerait pas. O sujeito do verbo, o pluriel. Agora vamos conjugar a forma interrogativa. Primeiro o verbo, depois o sujeito do verbo, ponto de interrogação. Parlerai-je? Lembrando que é je parlerai, parlerai-je, ok? Je parlerai, afirmação. Verbo em primeiro, sujeito depois, interrogação. Parlerai-je? Parlerais-tu? Parlerait-il? Lembrando que eu fiz a liaison de uma consoante e uma vogal, eu liguei, que tem um som como se ela tivesse escrita junto. Parlerait-il? Parlerait-elle? Parlerait-on?
parlerait-on au singulier et au pluriel. Parlerions-nous, parleriez-vous, parlerait-il, parlerait-elle, parlerions-nous, parleriez-vous, parlerait-il, parlerait-elle. Mais uma vez, parlerai-je, parlerais-tu, parlerait-il, parlerait-elle, parlerait-on, parlerions-nous, parleriez-vous, parlerait-il, parlerait-elle. Então, essa é a forma interrogativa do verbo parler, que é o nosso verbo falar, o condicional do présent, que é o nosso pretérito do futuro. Chegamos mais um final de uma explicação sobre os verbos, o modo condicional do présent, que é o nosso pretérito do futuro. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês, o comentário de vocês aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Obrigado pela presença de vocês, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à tout bientôt.